Olá, minha irmã, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje nós vamos transformar esse pezinho lindo. Eu amo a unha dessa cliente porque é muito bom de fazer. Tem umas unhas que não dão tanto trabalho assim e eu fico tão emocionada quando eu vou fazer. Mas enfim, a gente começa removendo o esmalte com o acetona ou com o removedor de esmalte. E eu até vou dar uma dica bem legal para vocês usarem o removedor de esmalte porque não agride tanto a unha como a acetona agride, entendeu? Então vocês vão ficar a critério, mas vocês já sabem da dica, né? Vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu gosto de dar dicas sobre as unhas e eu acho que isso vai ajudar no trabalho de vocês, vai fazer com que vocês dêem um salto, né? Afinal, a gente só evolui quando a gente pega experiência de outras pessoas. Então remove todo esse esmalte velho. Eu também sempre falo para minhas clientes não deixarem o esmalte ficar velho na unha, porque isso também acaba fazendo com que as unhas fiquem bastante fracas, né? Então eu sempre digo, olha, volte com 10 dias, com 15 dias, não passe mais de 15 dias com o esmalte na unha. Se o esmalte descascar, ficar amarelado, então já tá bom de tirar, porque isso também é um dos motivos que ocasiona a unha ficar com aquelas manchinhas brancas, não tem? Então, e aí eu vou recortando, porque a unha dela já cresceu bastante, vocês veem lá que o crescimento da unha dela tava muito grande. Então eu já vim recortando, deixando ali na medida que a cliente deseja, né? Nem muito grande e também nem muito curta, porque ela gosta de colocar muita francesinha, tá bom? E depois que eu corto todas as unhas, a gente vai para o próximo passo, porque aqui eu costumo fazer um passo de cada vez. Todas as unhas começam da forma como comecei essa unha que vocês estão vendo. Começo retirando o esmalte, cortando, depois eu lixo. E aí vocês vão ver o próximo passo conforme eu for conversando com vocês no vídeo, tá bom? Eu uso o auxílio do alicate velho porque eu acho que ele me ajuda a cortar mais, a unha ficar mais retinha. E usando o Unhex para cortar, eu sempre acabava quebrando a unha da cliente no meio. Isso não é legal, né? Então é bom a gente cortar sempre a unha retinha da cliente para não prejudicar depois. E depois eu lixo a unha, lixo todos os cantinhos. É importante para não acabar depois crescendo a unha, entrando dentro da carne e infeccionando. Então lixa todas as unhas com cuidado. Cuidado também para não colocar força demais e acabar cortando o dedo da cliente, porque geralmente essas lixinhas elas vêm bem amoladas e podem sim cortar. Inclusive já aconteceu comigo de eu lixar demais a unha da cliente na unha da mão. E por ser sensível, essa parte de baixo acabou cortando, né? E foi muito constrangedor. Depois eu empurro toda a cutícula com a unha seca mesmo. Esse passo é importante porque na hora que eu coloco o repós, que eu vou empurrar a cutícula, às vezes acaba deslizando. Então é bom já deixar uma boa parte da cutícula já empurradinha ali, para não correr o risco de depois deslizar o palito, né, e a cutícula não descolar da unha. Então eu empurro toda a cutícula com cuidado, não coloca muita força nessa hora, porque você pode acabar danificando o leito da unha da cliente. Essa parte da unha aí, onde vocês estão vendo que eu tô empurrando, é o coração da unha da sua cliente. Se você danificar, ela vai atrofiar, ela pode até cair e machucar. Essa unha aí perto do dedão, o segundo dedo da minha cliente, inclusive, ela usou tanto sapato e pressionou tanto a unha que ela vai cair. No vídeo não dá pra ver, mas nas próximas vezes que eu fui fazendo a unha dela, eu notei que a unha já estava começando a cair por causa da pressão que o tênis fez na unha, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de mexer com a unha da sua cliente, para você não acabar danificando a unha e depois já era. Depois que você machuca na parte de cima ali, onde eu falei que é o coração da unha, com certeza essa unha pode atrofiar, pode nascer com defeito depois, enfim. Então eu passo o palito ali por dentro da unha, tudo. Todas as unhas eu passo o palito direitinho para remover a sujeira que tá ali por baixo. E depois venho com o repós, colocando em todas as unhas. E depois empurro novamente, né, a cutícula. Nessa parte aí é opcional, se você quiser colocar um creminho para a cutícula também, você pode usar. Mas eu nem sempre uso, porque às vezes tem uma cliente que a cutícula é muito fina. Então se eu usar o repós e usar o creme para cutícula, com certeza vai dar problema, né? Eu vou acabar arrancando o bife dessa cliente, porque amolece demais. Nessa cliente aí eu gosto sempre de usar, porque a cutícula dela, além de ser um pouco sensível, mas mesmo assim é um pouco ressecada. Vocês viram que é bastante ressecada, né? Então eu optei por usar o creme de cutícula também. Mas você pode usar tanto um quanto o outro. Eu gosto de usar os dois na maioria dos casos, tá bom? Eu já venho retirando a primeira camada da minha cutícula, lembrando que não é necessário que a cutícula saia inteira, seria bem legal, né? Mas nem sempre acontece. Então eu vi que não saiu todo, empurrei mais um pouco a cutícula ali em cima e venho retirando no outro lado. Nessa parte aqui tem um cantinho, vocês não
baixo o alicate, tem que ser com a pontinha só do alicate. Então, o alicate fechado, e aí vocês vão passando o alicate ali naquela curva, porque essa curva aí, minha gente, ela é muito fácil de você fazer um bife, e também bem aí no início onde eu tô colocando o alicate. Então, se você deitar demais o alicate, com certeza você pode fazer um bife com a parte de trás, e se você não fechar o alicate corretamente, na hora de fazer a curva da unha da sua cliente, você vai fazer um bife nela. Então, é nesse lugar que você tem que ter mais atenção, ter mais cuidado. Você limpa tudo, observa se não tem mais alguma sujeirinha. Com certeza você tem que conferir, porque às vezes levanta uma pelezinha depois, né? Então não é legal. Conferiu, passa pro próximo dedo, tá bom? Não tem que ficar mexendo demais e mexendo, procurando coisa demais onde não tem. Tirou a primeira camada, então depois você só vai vir dar o acabamento que precisa para a cutícula não descapelar depois, não ficar levantando pele, sabe? E aí é desse cantinho que eu tô falando que você tem que usar o alicate com a pontinha fechada. Na parte de cima também tem que ter muito cuidado, porque é nessas partes aí que você costuma fazer bife, sabe? Então você começa fazendo a cutícula com o alicate aberto, e quando for chegando na curvinha da unha, né? Aí onde eu tô tirando agora, ó. Aí você vai e fecha mais o alicate, tá bom? Se você anotar essas coisas que eu tô te falando, com certeza vai fazer diferença na sua vida, porque quando eu não observava esses detalhes, acontecia muito de eu fazer bife nas minhas clientes, e aí depois eu já tinha feito, não tinha mais o que fazer, né? Tinha só que aceitar, mas é muito ruim, sabe? A cliente vir fazer a unha e voltar com os dedos tudo machucado. Então, você prestando atenção, anotando isso e praticando dessa forma como eu tô falando, com certeza você vai se aperfeiçoar cada vez mais, tá bom? E agora nesse último dedinho, que é o dedinho mindinho, eu costumo não tirar muita cutícula, tá? Porque algumas pessoas usam bota, usam sapato, e isso pode acabar apertando o dedinho, deixando o dedo um pouco mais sensível e doer muito, né, na hora que a cliente estiver usando o sapato. Então eu tiro o necessário. Algumas clientes também ficam incomodadas com os calinhos que acabam ficando do lado. Não é no caso dessa cliente, mas existem muitos casos de ter calo, né? E a gente não pode remover esse calo. Você tem que saber identificar. Se tiver um calo, significa que é porque tá tendo uma hora protegida, né? Esse calo ali é para proteger a unha. O caso da parte da pressão da bota ou até mesmo do sapato. Então, por favor, não removam o calo. Vocês limpam e deixam o calinho lá, tá bom? Que depois vai apertar e a sua cliente com certeza vai sentir um incômodo muito ruim na hora de usar o sapato e aí a bota. E aí eu vi que tinha um cantinho ali ainda, então eu voltei para dar mais um acabamento. Conferi se estava tudo certo, vi que estava e fui pro dedão. Eu gosto de deixar o dedão por último, porque o dedão às vezes costuma ter muita cutícula e acaba demorando mais, né, para amolecer. Então eu deixei por último. E aí fui passando o palito ao redor, levantando as pelinhas que também ficaram ali apregadas na unha. E depois venho com o alicate. Reparem que eu vou começar com o alicate aberto, né? Eu vou começar abrindo o alicate, ó, e depois eu vou fechando. Quando chega no cantinho, eu começo a fechar mais o alicate. Isso porque se eu for com o alicate aberto até na hora que chega naquela curva que eu expliquei nos outros dedos anteriores, com certeza eu vou fazer bife. Então prestem atenção nessa hora. Aí também eu não costumo abrir o alicate com muita força. Eu passo ali bem de leve e com o alicate sempre fechado. Porque se eu abrir demais o alicate, com certeza eu vou fazer bife. Então, eu vou levantando a cutícula também nos cantinhos com a pontinha do alicate e vou pegando com cuidado. Vocês reparem que nesse cantinho aí, ó, eu comecei a levantar e depois eu fui e agarrei a partezinha que levantou com o alicate. Ficou tudo certinho. Aí eu joguei água, sempre jogo água pra ver se não levanta nenhuma pele. E com os outros dedos... Eu tô segurando a unha com uma mão e passando o alicate com a outra. Então, a mão que eu tô segurando o dedo, eu vou apertando, né, nas laterais, vou abrindo, apanhando o meu dedo em cima, puxando a cutícula pra cima, porque isso ajuda demais, demais, demais. Você tem que estar prestando atenção nesses detalhes, porque isso vai ajudar demais você fazer um trabalho bem feito.
O palito também é muito importante nessas horas, porque reparem, eu passei o palito da outra vez, não levantou, mas dessa vez eu passei, ó, com mais cuidado e levantou mais pele aí. E é nesses cantinhos que eu também falo para vocês terem cuidado, que geralmente tem muito canto. Mas se você fizer um trabalho com muita atenção, eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado. Todo o meu acabamento com alicate no dedão e conferi se não precisava fazer mais nada, vi que estava tudo certo ali, que eu já tinha removido tudo. E em seguida, né, eu joguei mais um pouquinho de água e depois sequei com pano Perfex para conferir se nenhuma pele levantou, se tá tudo certinho. Para depois eu passar a base, né, que pode ser a base fosca, pode ser a base que você usa de qualquer marca para poder preparar a unha. Mas é muito importante que você use algum tipo de base, porque isso ajuda na durabilidade da esmaltação e também protege a unha, né, da cliente. Às vezes a unha fica muito amarelada, existem vários fatores que podem estar ocasionando na unha da sua cliente. Então, infelizmente eu não consegui gravar, né, teve uma hora aí que não consegui gravar, mas eu usei os As da Impala e em seguida eu vim também com o perolado pra gente colocar uma francesinha com o fundo mais arroxeado. Então eu vim palitando aí, limpando o excesso do esmalte e passei o esmalte perolado em todos os dedos do pé. Agora é a hora da francesinha. Eu gosto de fazer uma francesinha bem fininha e eu uso o meu próprio pincel do esmalte para fazer a francesinha. Esse pincel não tá adaptado, eu não cortei as cerdas dele, tá normal como veio da loja, né? Porque eu já me adaptei a fazer dessa forma, mas se você quiser, você pode estar cortando um pouco das cerdas do seu pincel para ajudar na hora de fazer os tracinhos, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade. Uma dica que eu dou é você usar uma lixa como referência. Então você treina os tracinhos numa lixa descartável, porque eu sei que isso vai ajudar demais. Eu treinei muito fazendo isso na lixa, treinei muito fazendo na minha unha da mão, no pé das outras pessoas, e eu fui me aperfeiçoando dessa maneira, praticando. Se você não pratica, você não vai se aperfeiçoar, né? Você não vai ter experiência, como é que você vai aprender? Então pratique muito a francesinha, principalmente em alguém, numa lixa. Tem muitas pessoas que treinam na lixa e depois aprendem, gente. Essa técnica da lixa é infalível. Depois eu usei o batida de coco para fazer a francesinha. E uma dica que eu dou é você colocar o esmalte na parte de cima e puxar até o final. No meu caso aí, acabou faltando esmalte, então eu tive que ir pegando e colocando em outros lugares. Mas é bom você pegar o pincel só quando tiver certeza que aquela quantidade de esmalte vai dar para a unha inteira, para não acabar manchando a unha da cliente, né? Porque uma francesinha manchada é muito feia. E aí eu venho para os outros dedos, fazendo assim como eu ensinei com vocês, ó, coloco em cima e arrasto para baixo. Não dou muitas pinceladas, não dou muitas batidas, porque se você bater demais você vai manchar. Então coloque com a mão leve, tá bom? Em seguida eu venho usando o Neve, é o último esmalte que eu vou estar usando. Ele é um esmalte mais transparente, mais clarinho e acaba também fazendo algumas correções. Venho fazendo a palitação até o esmalte parar de escorrer, então se tiver escorrendo eu passo o palito 1, 2, 3 vezes. O importante é não ficar cúmulo de esmalte na área da cutícula, porque isso não vai dar um acabamento bonito na hora de fazer, de limpar essa unha. Agora a gente vai fazer a aplicação do adesivo. A minha cliente escolheu uma borboletinha
E é lindo porque foi feito à mão. Então, o adesivo artesanal também fideliza as suas clientes, elas amam, minha gente. Vocês têm que testar usar adesivo artesanais, caso vocês não usem. Não mostrei tirando os borrõezinhos, minha gente, porque quando eu fui olhar não tava gravando, mas esse foi o nosso antes e esse é o nosso depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês terem ficado até o final do vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo, tá? Não se esqueçam de deixar o like de vocês. Tchau!